Quantas variantes já foram identificadas no Brasil e no mundo? As variantes, elas são divididas de acordo com critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde em variantes de preocupação e variantes de interesse. As variantes de preocupação, e todas essas variantes receberam nomes de letras gregas. E estas variantes, então, de preocupação, que são 4, alfa, beta, gama e delta, as 4 já foram identificadas no Brasil. No entanto, a incidência delas, a prevalência delas na população não é igual. As outras variantes, que são variantes de interesse, identificamos até o momento uma variante que é a lambda, que tem origem no Peru. Existem diferenças nos sintomas de cada variante? Não, esses sintomas são bem parecidos, clinicamente não tem diferenças tão relevantes. Alguns trabalhos da literatura reportam que a variante Delta apresenta alguns sintomas um pouco mais exuberantes do que outras variantes. No entanto, isso ainda não é um consenso geral na literatura médica, e o que nós sabemos da variante Delta é que, em geral, o aparecimento dos sintomas é um aparecimento num tempo menor a partir do momento que as pessoas entrarem em contato com o indivíduo infectado. Como é a prevenção para estas variantes? A prevenção não muda. A prevenção a primeira prevenção que nós temos, felizmente, são as vacinas. É a melhor prevenção. Junto com as vacinas, nós temos que continuar com aquelas medidas que são preconizadas desde o início da pandemia, né? O uso constante de máscaras, o distanciamento social, lavar as mãos. A gente não pode ainda abandonar estes hábitos, mesmo estando vacinados. Alguma das variantes se destaca como mais grave? O que nós sabemos até agora é que todas essas variantes, elas até chamam de preocupação, porque elas podem levar a um aumento da gravidade da doença. No entanto, em relação à transmissibilidade, o que nós estamos, então, observando é que a Delta, em relação às outras 3 variantes de preocupação, ela tem uma capacidade de transmissão muito maior do que as outras. Em termos de patogenicidade, de novo, tem muitos trabalhos publicados, né, muitos estudos, que têm que ser olhados com cuidado, porque a questão da gravidade, ela está muito relacionada a cada paciente, de acordo com a sua faixa etária, se esse paciente tem alguma comorbidade ou não, se tomou ou não a vacina. Então, são muitas variáveis que podem interferir numa maior ou menor gravidade de cada um. As variantes são transmitidas mais facilmente em ambientes fechados? Todas essas variantes, aliás, os vírus em geral, de transmissão respiratória, naturalmente que eles se transmitem muito mais fácil em ambientes fechados. Isso não é novidade para este coronavírus, isso é uma questão geral, o vírus da gripe é assim, e vários outros vírus que causam doenças respiratórias. A transmissão é muito mais fácil em ambiente fechado, por razões óbvias. O ar circula menos, as pessoas estão mais próximas. Em ambientes arejados, essa transmissão ela não se dá tão bem quanto em ambientes fechados. As vacinas são eficazes contra as variantes? As vacinas, elas têm se mostrado bastante efetivas em relação a todas as variantes, inclusive a Delta. De novo, precisamos entender o quadro, o contexto epidemiológico em que está acontecendo. Então, primeiro, em relação à efetividade, se nós comparamos a efetividade das vacinas com a primeira amostra do coronavírus que foi isolado lá na China, em Wuhan, que é a amostra padrão do coronavírus, a efetividade das vacinas contra aquela amostra
comparando com a efetividade da vacina com as variantes, a efetividade da vacina com as variantes é menor, certo? Porque o vírus, ele conseguiu mutar, não é isso? E ele conseguiu, então, adquirir características que podem facilitar a ele escapar dessas respostas imunológicas. Não quer dizer que o organismo não está produzindo, está produzindo. Só que a reação, a capacidade do organismo reagir contra essas variantes é menor, mas existe. Tá. Agora, em diferentes grupos etários, a resposta do organismo pode ser diferente. Naturalmente que uma pessoa jovem, ela reage muito melhor às vacinas em termos de produção, de proteção de anticorpos, do que uma pessoa bem idosa. Isso não é para o coronavírus somente. Como sei se estou contaminado com uma variante? O estudo das variantes, ele não é um estudo individual. Ele é um estudo para dar uma resposta de situação. Nenhum país tem capacidade de fazer detecção de variantes na sua totalidade dos seus casos positivos, e nem tem necessidade disso. Portanto, os estudos genômicos em andamento aqui no Brasil estão sendo feitos baseados numa proporção das amostras positivas. Então, essa proporção demonstra o que está prevalecendo em determinada região ou cidade do nosso país. E isso é o que acontece na maioria dos países, é assim que são realizados esses estudos.